Oi, gente. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde para vocês. Lá vamos pro terceiro dia de dor de cabeça. E hoje eu fui no dentista, acabei de chegar. Fui na dentista e trocou o curativo, trocou o remédio. Gente, como dói. Principalmente aqui, ó. Mesmo com medicação, mas enfim, né? Vai passar. Agora que trocou o curativo do dente, vai ver, vai passar. Segunda Crônicas 34, tá? É que a gente vai ficando cansado, sabe? Dor de cabeça vai deixando a gente cansado, não para. E aí a gente vai ficando assim, cansado, entendeu? De tanta dor. Que nem aquela semana que eu passei com dor de dente. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Obrigado pelo dentista. Obrigado pelo remédio. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a entender a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, a gente vai ler 2 Crônicas 34, tá? Fala assim: Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que agrada a Deus o Senhor, seguiu o exemplo do seu antepassado. Oi, boa tarde, tá? Deus te abençoe, em nome de Jesus. A gente tá no 2, tá? Eu vou assim, tô com dor de cabeça e a gente vai devagarzinho, tá? Vamos lá. 2 Crônicas 34, fala assim: Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que agrada a Deus o Senhor. Seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado nem para o outro. Josias vai ser um homem reto, tá? A reforma religiosa feita por Josias tem uma parte que fala assim: em sua reforma religiosa, Josias acabou com a idolatria em Judá e também no território antigo do Reino Norte. O relato paralelo de 2 Reis é mais detalhado do que este de 2 Crônica, né? Lembrando que já tá acabando, tá, gente? Falta dois capítulos ou 3 capítulos, a gente já acaba. E a gente vai para Esdras, que é um novo estudo, tá? Então, esse estudo de crônicas, ele traz 1 Reis, 2 Reis, tá? Então, é um estudo de lá de trás, mas que vem detalhando um pouco mais, às vezes, em alguns capítulos, em outros capítulos um pouco menos. Então, Crônicas fala de 1 e 2 Reis, tá? E uma parte da vida de Davi e tal, vem falando bastante. Logo, a gente vai entrar em Esdras, é um novo estudo, e a gente vai poder estar com um novo estudo, né? Então, vamos lá, ó, fala assim: a reforma religiosa feita por Josias. No 8º ano do seu reinado, então faz 8 anos que ele está reinando. Ele começou a reinar com 8 anos de idade e com 16 anos, que né, faz 8 anos que ele está reinando, com 16 anos. No 8º ano do seu reinado, quando era ainda bem moço, Josias começou a adorar o Deus de seu antepassado Davi. Então, com 16 anos, ele começa a adorar o Deus de Davi, nosso Deus. E 4 anos mais tarde, começou a purificar a terra de Judá, 16, 20 anos. Começou a purificar a terra de Judá e a cidade de Jerusalém.
destruindo os lugares pagões de adoração e o poste da deusa Azerá e as outras imagens de pedra e de metal. Na presença dele foram destruídos os altares do deus Baal e ele mesmo quebrou os altares de incenso que estavam em cima deles. Quebrou também os postes da deusa Azerá e as outras imagens de pedra e de metal. Os esmigalhou até virar em pó e espalhou o pó por cima das sepulturas das pessoas que tinham oferecido a esses ídolos, os sacerdotes desses ídolos. Depois queimou os ossos dos sacerdotes pagãos nos altares onde eles haviam oferecido sacrifícios. Assim Josias purificou Judá e Jerusalém. Ele pega os ossos dos sacerdotes e queima naqueles altares, né? É a mesma coisa que você acabar com tudo, destruir tudo. Ele fez a mesma coisa nas cidades da tribo de Manassés, de Efraim, de Simeão e até Naftali, e nas ruínas em redor daquelas cidades. Ele andou por todo o país de Israel, derrubando os altares, os postes da deusa Azerá e os outros ídolos, esmigalhando-os até virarem pó e quebrando todos os altares de incenso. Depois voltou para Jerusalém. Versículo 8. No ano 18 do seu reinado, depois de ter purificado o país e o templo, Josias enviou os seguintes homens para fazerem os concertos do templo: Safã, filho de Azalias, Maacéias, o governador de Jerusalém, e o conselheiro do rei, Joá, filho de Joacás. Eles foram falar com o grande sacerdote Ilquias e lhe entregaram o dinheiro que os levitas tinham recebido e trazido ao templo, né? Dinheiro de ofertas, de dízimos, tá? Esse dinheiro tinha sido dado por gente da tribo de Manassés, Efraim e o resto do reino de Israel, também por gente da tribo de Judá e de Benjamim e pelos moradores de Jerusalém. O dinheiro foi entregue aos homens que estavam encarregados do concerto e estes usaram para pagar os trabalhadores que estavam reconstruindo e consertando o templo, fazendo melhorias. Deram o dinheiro aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras trabalhadas e madeira para as vigas e para outros concertos que deviam ser feitos nos edifícios que o rei de Judá havia deixado cair aos pedaços. Rei de Judá, lembrando que quem antecedeu ele foi o Amon e o Manassés, né? Foram os dois reis que antecederam ele, o Josias. Os trabalhadores eram honestos em tudo e seus chefes eram 4 levitas: Jaate e Obadias, do grupo de Merari, e Zacarias e Mesulã, do grupo de Coate. Eles eram chefes também dos grupos dos guardas dos portões e de todos os outros homens que trabalhavam no templo. Todos os levitas sabiam tocar bem instrumentos musicais e alguns deles eram escrivães, outros eram fiscais e outros eram guardas dos portões. Enquanto entregavam o dinheiro que havia sido dado para o templo, Ilquias achou o livro dado por meio de Moisés, o livro da lei. Ilquias disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei aqui no templo, e deu o livro a Safã. Este levou para o rei e prestou seu relatório dizendo: nós, seus servidores, fizemos tudo o que o Senhor mandou. Pegamos o dinheiro que estava no templo e entregamos aos trabalhadores e seus chefes. Safã disse também: tenho aqui comigo um livro que Ilquias me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei. O livro é o livro da lei de Moisés. Quando ouviu o que o livro dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Então deu a Ilquias e a Aicã, filho de Safã, e a Abidom, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a
a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem: vá consultar a Deus o Senhor por mim, por todo o povo de Israel e de Judá, a respeito dos ensinamentos desse livro. Deus está muito irado conosco, porque os nossos antepassados não obedeceram à ordem do Senhor, nem fizeram o que este livro manda. Então Ilquias e os homens do rei que o rei tinha enviado, foram falar com a profetisa chamada Hulda, que morava no bairro Novo de Jerusalém. O marido dela se chamava Salum, filho de Tíquiva, o neto de Arás. Era o encarregado da rouparia do templo. Eles contaram a Hulda o que havia acontecido. Oi, boa tarde, tá? Deus abençoe você. Eles contaram a Hulda o que havia acontecido. Acharam o livro da lei, né? O livro que Moisés tinha escrito. E eles disseram que voltassem e dessem ao rei a seguinte mensagem de Deus. Então a Hulda fala, né, o que Deus vai falar, e eles voltam e dão a mensagem para o rei. Assim fala: eu, Senhor, Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo com todos os castigos escritos no livro que foi lido para o rei de Judá. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifícios a outros deuses e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que eles têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Então era juízo sobre Jerusalém. Cadê? Eu, Senhor, o Deus de Israel, digo isto ao rei: você ouviu o que está escrito no livro e se arrependeu e se humilhou diante de mim. Lembrando que ele rasga a roupa em humilhação, rasgando as suas roupas e chorando quando eu ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu ouvi a sua oração. Por isso, só depois da sua morte é que vou castigar Jerusalém e o seu povo. Lembrando que o povo está fazendo muita coisa errada faz muito tempo. O povo logo vai ser cativo da Babilônia. Estamos a 2 capítulos disso, tá? E por isso, só depois da sua morte é que eu vou castigar Jerusalém e o seu povo. Vou deixar que você morra em paz. Então os homens levaram ao rei essa resposta, tá? Então Deus tem misericórdia de Josias, porque Josias, quando vê que está fazendo tudo errado, ele e o povo, Josias se arrepende. E Josias já estava servindo ao Senhor, já estava sendo reto. Mas ele vê que não está servindo corretamente como a lei manda, né? E aí ele se arrepende e Deus o perdoa. Aí, Josias renova sua aliança com Deus. Versículo 2 Crônicas 34, 29. O rei Josias mandou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem. E todos foram juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos levitas e por todo o resto do povo de Jerusalém e de Judá, desde os mais importantes até os mais humildes. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. Esse livro da aliança são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Então vamos lá: Gênesis, Êxodo, depois Levítico, Números e Deuteronômio, tá? E esse ainda são os livros da Torá, né? Ainda são os livros que os judeus leem. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia é a Torá, tá? E eles leem esses livros. E eles leem de uma vez só. Tipo, eles sentam e leem até acabar, tá? Então, ele leu o livro pro povo.
ele ficou perto da coluna real em pé e fez com Deus o Senhor uma aliança pela qual eles obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos de todo o coração e com toda a alma, e também cumpririam tudo o que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro. Então Josias fez com todo o povo de Jerusalém e da tribo de Benjamim prometesse ser fiel à aliança. Assim os moradores de Jerusalém foram fiéis à aliança feita com Deus dos seus antepassados. Josias acabou com todos os ídolos nojentos que havia na terra dos israelitas e fez com que todos os israelitas adorassem o Senhor seu Deus. Enquanto Josias viveu, o povo não deixou de obedecer ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, tá? Aqui acaba esse capítulo, a gente tem o 35 e o 36 e a gente entra num novo capítulo, tá? Num novo livro, é livro de Esdras. Esdras e depois Neemias, eu acredito. Deixa eu ver. Não. Esdras, deixa eu ver aqui. Esther. Esdras. Esdras e Neemias, tá? São os livros que a gente vai ler depois. Esdras primeiro e depois Neemias depois. E depois tem Esther de novo. Tem um livro de Esther aqui. É isso que a gente vai ler, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. É isso mesmo, Esdras e Neemias. Deus abençoe vocês. Boa tarde, tá? Eu creio que essa dor de cabeça, ela tá com os dias contados, né? Acabou por hoje, em nome de Jesus. E foi mexido no meu dente mais uma vez. E vai acabar, né? Vai acabar. Deus quiser, essas coisas vai acabar, tá? Deus abençoe vocês. Boa tarde. Até amanhã.